Os animais de estimação estão em destaque hoje aqui no programa Seus Filhos. Quem convive com um pet em casa sabe, não é só companhia, é afeto, é saúde, é aprendizado e a ciência confirma isso. Segundo um estudo da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, crianças que crescem ao lado de animais têm mais chances de ter menos alergias. E olha só que dado importante, né? Mas os benefícios vão muito além da saúde física. Ter um cachorro, um gato, pequenos roedores, o peixinho, isso ajuda também a desenvolver a responsabilidade, a empatia, a inteligência emocional. A criança aprende a cuidar, a respeitar o tempo do outro, a lidar com algumas frustrações, aprende na prática amor e compromisso. E tem mais, o contato com os pets libera aquele hormônio do bem-estar, ou seja, reduz o estresse, cria vínculos, melhora o clima da casa, né? Mas claro que a escolha de um bichinho precisa combinar com o estilo de vida da família, com o espaço, com a rotina, com o tempo disponível, até mesmo a idade das crianças na hora dessa decisão também pesa. E hoje esse é o nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thais Dias, fico por aqui e ela também, minha companheira de sempre, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Adoro os pets, viu? Eu também. Pra falar a verdade, lá em casa são 3 cachorros e 13 hamsters. Imagina, né? Pra dar conta. Pronto, falei. Alice de Souza, de 8 anos, sonha em ter um cachorrinho. Mas a mãe não deixa, não. Aqui a gente vai ouvir a Alice. Eu queria ter um cachorro, só que minha mãe não deixa, por causa queria fazer xixi no tapete, só que o tapete ia ficar no chão, e o chão é de madeira, ia mofar o chão, aí minha mãe não deixa. Ah, Roseli, a mãe não deixa nesse momento, a Alice tem 8 anos, tá com aquela vontade, tá tentando convencer, e muitas crianças nessa posição, né, Roseli? O que você diria para elas? Eu preciso lembrá-las, né, que todo o trabalho que um cachorro, que é o que ela quer, por exemplo, mas qualquer animal dá, cai na responsabilidade dos pais, né? Porque aos 8 anos ela até pode ajudar, mas ela não tem condições de fazer tudo que é necessário, porque, olha, parece pouco, mas é muita coisa, não é só o xixi, né? Tem que levar a tomar vacina, tem que levar ao veterinário, tem que dar comida, e olha, não é qualquer comida que pode dar, há comidas nossas, né, que nós comemos, que fazem mal aos animais. Então é preciso, olha, muita coisa, muita responsabilidade e muito compromisso. Então, enquanto os pais não deixarem, é preciso respeitar, né? Sinal de que os pais não vão conseguir assumir mais essa responsabilidade. Eu também quero falar. E quem fala agora é a Ana Júlia, que tem 11 anos e garante que ajuda a família com os cuidados com os animais. Eu tenho um cachorrinho chamado Luke. Eu cuido dele, levo pra passear, ajudo quando ele faz alguma besteira em casa, dou comida pra ele, e é isso. Roseli, ela tem 11 anos e já fala um pouco dessa responsabilidade, desse cuidado. A gente sabe, né, que muitas vezes os pais acabam dando conta da maior parte do trabalho, mas é uma boa oportunidade para exercitar essa responsabilidade, o cuidado com o outro, a observação do outro, né? Exato. À medida que a criança vai crescendo, e veja, ela já está na trajetória do final da infância, né? A gente pode ir aumentando a responsabilidade deles, mas sempre administrando isso. Não adianta falar para uma criança de 11 anos, olha, você é responsável por toda a alimentação do seu cachorrinho, se a gente não ficar em cima, porque a criança pode esquecer. E é absolutamente natural, porque o compromisso da criança ainda não alcança essa possibilidade de lembrar tudo que não diz respeito a ela mesma. E a gente sabe que isso é absolutamente natural, porque esse compromisso, essas responsabilidades que a gente assume, vão chegando com a autonomia, com a maturidade. A gente espera que um adulto faça isso, né? E sabemos que nem todo adulto faz isso. Então é isso mesmo. A gente pode, por exemplo, dizer para o filho, olha, agora você já tem 11 anos, você tem que lembrar de levar o cachorro passear todo dia e alimentar ele no horário correto todo dia. Mas a gente tem que ficar em cima para ver se ela vai fazer isso. Se ela esquecer, a gente lembra. Sem dar bronca, sem nada. Ó, tá na hora de levar o cão passear. Olha, tá na hora do jantar dele. E por aí vai. Minha voz. Com a palavra agora por aqui, o Enzo Alves, que tem 10 anos e tem 2 cachorros. Eles moram no Rio de Janeiro.
Eu tenho 2 cachorros chamadas Luna e Lua. A Luna tem 8 anos, a Lua tem 2 anos. A minha relação com elas é de amizade. E quando eu tô um pouco chateada, eu abraço ela. A Roseli, é muito legal essa relação que as crianças principalmente têm com os seus animais de estimação, né? Às vezes desabafam, eu ouço meu filho conversando mesmo com o cachorro, como se fosse mesmo um amigo da escola. E é um pouco dessa percepção da criança? Exatamente. É muito interessante essa relação, né, da criança com uma criatura que não é humana como ela. E pelos estudos, isso facilita a construção da empatia. Olha que interessante. Quando há 2 crianças, é mais difícil construir a empatia, porque é muito fácil a gente pensar no outro como a gente. Já com um cão, por exemplo, ele fala que ele tem 2, né? É difícil você pensar no cão como se pensa, porque ele não é humano como eu, né? Então é mais fácil para a criança tentar entender porque ele respondeu bravo a tal atitude minha, por que ele responde mostrando afeto quando eu acaricio ele. Então é ótimo, olha, para o ensino das emoções, da afetividade, e essa história dessa relação de conversar, de abraçar, é um grande aprendizado de socialização, de aprender a conviver não só com outros seres humanos, mas também com os animais. E olha, é assim que se aprende também a respeitar a vida. Para bom entendedor. A Patrusca Barreiro, ela é presidente de um instituto que atua em prol da causa animal. E ela ressalta a importância, Roseli, de trabalhar desde cedo com as crianças a responsabilidade com os cuidados dos animais. A gente entende que quando ensinamos uma criança, nós estamos plantando semente de ética, respeito e solidariedade. A gente acredita, como entidade de proteção animal, que a proteção aos animais ela passa essencialmente pela educação. E educar uma criança a cuidar de um animal não é apenas um ato de amor por um cão, por um gato. É um investimento em uma cultura mais humana e que reverbera para toda a sociedade. É isso, Roseli? É exatamente isso que a Patrusca falou? É isso mesmo. Às vezes eu leio na internet algumas pessoas revoltadas porque tem gente defendendo um animal. Não, né? Não se trata apenas de defender o animal, trata-se de defender a vida, uma ética, como ela disse. E é exatamente isso, né? Quando uma criança aprende a respeitar um animal, a cuidar dele, a ter responsabilidade com ele, ela aprende sobre a vida, e isso é muito importante logo no início da infância. Vamos navegar! Roseli, eu sei que você preparou uma dica especial para os nossos ouvintes sobre esse tema. Conta aí pra gente. Sim, olha, eu escolhi o site do Conselho de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. O endereço do site é crmvrj.org.br. E o título é Convivência entre Crianças e Animais: Benefícios, Responsabilidades e Cuidados Essenciais. Roseli, repete pra gente então. O endereço é crmvrj.org.br. E o título é Convivência entre Crianças e Animais: Benefícios, Responsabilidades e Cuidados Essenciais. Hoje o programa Seus Filhos abre espaço para falar sobre a relação entre as famílias e seus animais de estimação. Quem tem um pet sabe que a troca é diária, é poderosa. É uma troca de olhar que acalma, é uma presença que conforta. Essa conexão vai muito além da companhia. Estudos mostram que o contato com os animais ajuda a reduzir o estresse, a diminuir a ansiedade, melhora a saúde mental. Isso porque esse convívio estimula a liberação de hormônios ligados ao bem-estar, fortalece vínculos, traz aquela sensação de segurança emocional. Para as crianças, essa relação é ainda mais rica. Cuidar desse bichinho ensina empatia, ajuda também a entender o limite do outro, a
compreender os sentimentos, ensina a responsabilidade, afinal, eles precisam de muitos cuidados, são pequenas tarefas que carregam grandes aprendizados. Ainda uma lição silenciosa, mas muito profunda, essa do cuidado, de entender que aquele ser depende da família e a criança desenvolve esse compromisso, aprende na prática essa ideia de amor incondicional. Vamos conversar sobre esse assunto aqui agora no programa Seus Filhos e vamos dar destaque principalmente a essa relação agora com os adolescentes. Que sufoco! A Miriam Cruz, de 16 anos, adotou a Jade quando estava passando por uma depressão. Atualmente, leva a Jade para todos os lugares em que é permitida a presença de cães. E a Jade chegou na minha vida nesse momento mais maduro e ela preencheu vários espaços em mim que eu nem imaginava que eu precisava preencher. Desde que eu adotei ela virou meu apoio emocional. No dia que eu tô triste, ela sente, ela chega perto, ela fica comigo sem precisar de palavra nenhuma. Quando eu tô feliz, ela tá lá também. Hoje a gente faz tudo juntas, eu levo a Jade comigo para quase todos os lugares. Ela já é presença confirmada em onde eu vou, porque o pessoal sabe que ela é essencial me acompanhar. E no final das contas, ela se tornou isso, a minha melhor amiga. Que bonito esse relato, né? Ajudou a atravessar uma fase tão difícil. E isso acontece com muitas pessoas de várias idades, né, Roseli? É verdade, olha, adolescente, criança, adulto e velhos também, né? É bem interessante pensar um pouco na relação do adolescente com os animais. Além de aprender a respeito da ética, do senso de cuidado, de responsabilidade, é muito confortante, reconfortante para o adolescente ter uma companhia nesse momento da vida em que é difícil se relacionar com seus pares. Porque os seus pares, em geral, se reúnem em pequenos grupos. E é muito provável que esses pequenos grupos tragam atritos entre si. E eles fazem brincadeiras que atingem uns aos outros. Então, a saúde mental está sempre assim, fragilizada nessa época da vida, por conta, inclusive, dessa convivência que é importante para a socialização, mas que é difícil. Ter um animal de estimação nesse momento da vida ajuda muito, como a gente acabou de ouvir a Miriam, né, contar para a gente. Facilita um pouco a superação desses momentos. O que não dá é para os pais observarem que daí a adolescente vai ficar só nessa relação. Não, é uma relação que pode sustentar e dar aquele empurrãozinho necessário para continuar corajosamente se relacionando com seus pares. Roseli, ela falou que leva para todo lugar e a gente sabe que há, né, projetos que envolvem os cães de suporte emocional, os cães que fazem esse trabalho terapêutico, não só que ajudam a aplacar a ansiedade, né, que compreendem essa relação e acalmam essa pessoa, mas, inclusive, a gente observa também, em casos que são permitidos, que esses cães possam ir até hospitais, né, para trazer ali aquele conforto, para brincar com as crianças, com idosos, né, vão visitar asilos, e há esse papel também do animal de uma espécie de terapia mesmo, né, desse suporte emocional. Inclusive, Thaís, há várias modalidades de terapias que utilizam algumas espécies específicas de animais para fazer o tratamento ou de crianças, ou de adultos ou velhos em depressão. É bem interessante isso. E eu vou até relatar um fato que aconteceu comigo. Eu estava em hospital e toda tarde eu escutava um latido. E eu estava numa região assim de pessoas que exigiam muitos cuidados. E aí um dia eu perguntei para a enfermeira o que eram aqueles latidos, e aí ela disse que era um senhor que estava muito doente e que o hospital tinha permitido que o cão dele fosse uma vez por dia visitá-lo. E eu achei lindo isso, porque da parte do hospital, dos profissionais da saúde, foi uma empatia e um conhecimento de saber que esse é um tipo de relação que ajuda muito no restabelecimento da saúde. E aí, olha, não é só de adolescente, nem de criança, de todos os que necessitam de um cuidado especial. Pronto, falei.
A Rafaela Luísa tem 18 anos e ficou completamente horrorizada com as notícias recentes do caso Orelha. A jovem fala sobre a crueldade com o animal e conta como se sentiu. Tudo o que aconteceu, sinceramente, foi uma crueldade tremenda. É um absurdo. É algo que nos faz pensar se ainda resta pelo menos um pouco de humanidade nessas pessoas. Roseli, eu observei uma mobilização muito grande da sociedade, mas especialmente de crianças e adolescentes, com esse caso do Orelha, né? Os meus filhos chegaram em casa comentando e querendo saber mais o que estava acontecendo. Casos como esse ajudam a abrir um diálogo e a abrir uma discussão sobre temas muito importantes como esse, né? Dos cuidados aos animais, do combate aos maus tratos. Exatamente. A gente fica pensando, né? Não se trata apenas de respeitar o animal, mas sim de respeitar a vida. Talvez por isso tenha causado tanta reação, principalmente por parte de crianças e adolescentes, que já aprenderam essa ética de respeitar a vida, de dar valor à vida, de amar a vida, né? Um animal é uma vida, uma planta é uma vida. Não é uma vida humana, mas é uma vida. E é cuidando dessas outras vidas, protegendo, que a gente mostra qual é o valor que a gente dá à vida de um modo geral. Isso vai chegar em outra vida de outro ser humano. E a escola? Diz o quê? A professora Simone Pereira conta como trabalhou a consciência cidadã dos alunos através da história do cão Orelha. Durante a primeira semana de aula, trazendo como conteúdo os tipos e gêneros textuais, a partir do gênero notícia, tivemos a oportunidade de revisitar o caso do cachorro Orelha. Mas a evidência do caso nos possibilitou algo para além da sala de aula, a reflexão sobre o comportamento cidadão, o que forma o indivíduo para a vida, cumprindo assim o papel da educação. A escola tem um papel importante, né, Roseli? Porque a gente fala que a escola forma o cidadão. E trazer esse tipo de exemplo, de caso, debater em sala, né? E abrir esse diálogo é muito importante. É papel da escola, sim. Sim, sim. Olha, de toda sorte de assuntos e de temas, né? A escola pode e deve pegar notícias sobre o que aconteceu, por exemplo, com o cão Orelha, sobre política, sobre violência urbana, sobre feminicídio. Tudo isso pode servir de base, né, para conversas que vão estimular o nascimento e o desenvolvimento do espírito crítico das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque nós precisamos de adultos críticos, né? Críticos significa olhar para algo e saber pensar de modo autônomo a respeito daquilo, levado assim pelo caminho que a notícia levou ou que outra pessoa falou. Estabelecer e construir com bases sólidas a sua própria opinião a respeito daquilo. Eu adoro professores como a Simone que fazem isso, trazem os temas para a discussão na escola. Minha voz. A Bruna Carvalhais, de Belo Horizonte, atua desde a adolescência em uma ONG de causa animal. Eu sempre fui apaixonada por animais, já resgatei 2 gatinhas que hoje simplesmente viraram parte da minha família. Eu escolhi ajudar na ONG com o cuidado com os animais de rua, porque para mim é um trabalho muito gratificante. Os animais nos ensinam coisas que a gente não consegue explicar só com palavras. Com eles eu já aprendi a ter mais empatia, a amar, a respeitar todas as formas de vida. E eu sinto que acolher um animal é também ser acolhido por ele, porque o cuidado sempre retorna para nós nas formas mais incríveis e gratificantes. E eu acredito que a forma como você trata um animal diz muito sobre quem você é. É um resumo de tudo que a gente falou até agora, Roseli, com essa lição, né? De que ela não só observou esse ambiente e tem a empatia pelos animais, mas que resolveu fazer a parte dela também e colocar a mão na massa. E esse é um belo exemplo para compartilhar aqui. Nossa, belíssimo, porque mostra, né, todas as possibilidades que o jovem adolescente tem de participar ativamente da sociedade. Essa é uma maneira, por exemplo, né? E existem dezenas, eu acho que centenas de outras maneiras que permite que o adolescente tenha um lugar dentro da sociedade, um lugar de reconhecimento, inclusive, o que é absolutamente necessário nessa fase da vida. Vi e curti. E aí, Roseli, qual é a indicação que você traz agora para o nosso ouvinte?
Eu trouxe a indicação de um filme que é antigo, viu? É de 1974. Pode ser que muitas crianças e adolescentes nem conheçam. Acho que esse é um filme que pega mais as crianças, mas também pode pegar os adolescentes. E por isso que eu trouxe a lembrança desse filme. O filme chama-se Benji, o filme é de 1974 e dá para assistir aí na streaming que temos disponíveis. Benji, o filme. O programa Seus Filhos de hoje abre espaço para falar da relação das famílias com os animais. Já trouxemos a percepção da criançada em relação a esse relacionamento com os bichinhos de estimação. Já passamos pelos adolescentes e não só essa relação de parceria foi abordada, mas também uma reflexão sobre os cuidados com os animais, o poder ativo também de participar, né, desses cuidados na comunidade, essa atuação dos jovens. E agora a gente vai abrir espaço para ouvir os pais sobre a decisão de adotar um bichinho. Afinal, a criançada se encanta, pede aos adultos, muitas vezes eles se comovem, a criançada promete ajuda, mas na hora do vamos ver é com os pais a responsabilidade. E agora a gente abre espaço para ouvi-los também por aqui. Pronto, falei. A Cíntia Lima é mãe de 2 meninos e conta que demorou a se render aos encantos dos animais de estimação. Quando meus filhos me pediram para criar um pet, eu fiquei meio reticente em deixar, porque na época eles tinham por volta de 11, 6 anos, né? O primeiro ponto é que eu não tive uma infância com animais em casa. Nunca tive um cachorro, um pet. Então não tinha uma memória afetiva. E por outro lado, eu sabia que pela idade deles, por mais que eu cobrasse, a responsabilidade maior ia ser minha. Mas depois acaba que o animalzinho conquista a família toda e tá conosco já vai 12 anos. Roseli, é uma realidade isso, né? Algumas pessoas simplesmente querem adotar esse animal de estimação porque tem memórias muito impactantes da sua infância, outros não tiveram essa possibilidade. E na prática, por mais que a criança fale, prometa, se comprometa, é diferente, né? Os cuidados vão ficar e as responsabilidades também por esses pais. É preciso levar isso em consideração também na hora da decisão? Nossa, eu considerei a reflexão que a Cíntia fez até ceder, né, ao pedido dos filhos muito, muito importante. Porque é exatamente isso, né? Eles vão adorar, vai fazer bem para eles, vai ser uma troca muito legal, mas a responsabilidade será minha. Eles até podem ajudar boa parte das coisas, mas a responsabilidade maior é dos pais. Então é preciso que o pai, que a mãe tome essa decisão sabendo o que significa essa decisão. Porque daí todos vão poder desfrutar, né, da relação com o animal de estimação, inclusive os pais. Porque animal de estimação pega adulto também, não tem como, né? Mas eles precisam saber do compromisso que eles terão de assumir. Então é bem importante pensar bem para fazer a escolha, em que momento eles terão disponibilidade para fazer isso. Queria trazer para essa reflexão, Roseli, já que a gente está falando sobre a tomada de decisão, o espaço que a família vive, a rotina, o tempo, né, disponível para os cuidados, a dinâmica familiar, se é uma família que viaja com muita frequência, né, e acaba deixando a casa mais sozinha. Isso tudo precisa ser analisado antes do impulso de simplesmente adotar um animal de estimação. Isso, e outro ponto muito importante que precisa ser analisado é o orçamento, né? Porque um animal de estimação para uma família dá gasto. Porque tem todo o cuidado com a saúde física desse animal. E dá o gasto também, inclusive, de caso a família vá viajar e não possa levar. E aí, como faz, né? Vai deixar com um amigo, se tiver disponibilidade? Há hotéis de cães e gatos, mas eles cobram para isso. Então é importante analisar sobre esse aspecto do orçamento disponível da família também. Que sufoco! Conosco agora o Paulo Martins.
Tinha um gato persa, ele veio a óbito com 10 meses, mas foi um acidente mesmo, não foi por motivo de doença, nada. E eu que acabei dando notícia para minha filha, foi muito difícil, porque ela realmente tinha um apego muito grande, adorava ele. Foi uma notícia muito triste, ela realmente se acabou de chorar, ficou mal 2 dias, mas a gente foi conversando, conseguindo superar, e claro que com tristeza, mas graças a Deus deu certo. É um aspecto que muitas vezes é pouco levado em consideração, mas que a família precisa debater e discutir também, né? Exato. Em geral, a idade de vida, né, o tempo de vida de um cão é bem restrito em relação ao tempo de vida de um ser humano. Então, há cães que vivem 16 anos, 20 anos, mas a maioria está ali entre os 13, 14. Então, a criança ou o adolescente terá de passar necessariamente por uma situação dessa. E apesar de ser muito triste, e é mesmo, né? E é triste para toda a família, é uma grande oportunidade de aprender a lidar com a tristeza do luto. Porque há um luto quando morre um animal de estimação, né? E aí é preciso que os pais conduzam os filhos por esse caminho doloroso, triste, mas superável, né? Lembrando das coisas que foram muito legais com a vida junto com esse animal de estimação, fazendo algum ritual, né, que ajude a criança ou adolescente a entender o que é o luto, a poder superar a sua tristeza e ficar com a saudade junto com as boas lembranças. Esse é o grande passo do luto, a saudade. Roseli, nós já falamos para as crianças, para os adolescentes, estamos falando agora para os pais, mas eu queria convocar essa família toda que está nesse programa com a gente para um conselho geral. Se você está pensando em adotar um animal de estimação, né? Não sei, talvez um gato, talvez um cachorrinho ou um roedor, né? Eu brinquei que lá em casa são 13, já foram 3, mas aí vão se reproduzindo e demandam cuidados também. A gente fala de alguns pássaros. Estou pensando nessa ideia. Uma reunião familiar, por exemplo, para debater essas possibilidades, para conversar sobre responsabilidades, você acha que é bacana, é importante, antes de se render, né, a essa responsabilidade? Ótima ideia, Thaís, excelente. Sabe por quê? Muitas crianças, dependendo da idade, elas não conseguem alcançar o tamanho dos cuidados necessários com um animal de estimação, seja da qual espécie for, né? Eles vão pensar imediatamente no xixi, no chão, de como limpar, vão pensar imediatamente na comida para dar, mas todos esses outros detalhes, né? De, por exemplo, se fica doente, tem que dar o remédio, muitas vezes a força, o gato evita, né? Se for passar algum remédio, comprar os remédios necessários quando fica doente, acompanhar e dar suporte para o animal de estimação quando ele fica doente. Eles ficam doentes, né? Na hora do banho, para muitos cães é uma alegria, é muito receio, é preciso também aprender a lidar com isso. Uma conversa em família vai permitir que as crianças tenham alcance, né? Consigam ver todas as necessidades que um animal de estimação pode exigir. E aí fica mais fácil para eles entenderem o tanto que eles terão de ajudar. Eu acho que isso facilita para a família toda, ao a gente simbolizar tudo e não só ficar pensando, a decisão que eles irão tomar. E usar também para essa conversa, para essa mediação, livros, filmes, séries, porque ajuda a ter essa compreensão, né? Eu tô aqui pensando, por exemplo, enquanto você foi falando, do Beethoven, que a família escolheu aquele cachorro enorme que chegava e sujava a casa e ao mesmo tempo fazia bagunça. Tudo isso ajuda a ter uma ideia até do comportamento do animal, que muitas vezes a criança, por não ter lidado com algum tipo de bicho, pode não ter, né? Isso. E, inclusive, lembrar desse tema que a gente acabou de falar, né, da possibilidade de um animal de estimação morrer. Dependendo da espécie, né, dura pouco tempo. Dependendo da espécie, dura mais tempo. Mas terão de passar necessariamente por esse momento. Um filme em que um adolescente, por exemplo, cresce junto com o cão, eu esqueci o nome do filme, mas vai ser fácil achar, e daí acompanha a morte dele, também mostra bem, né, para a família
outros temas que eles terão de conversar a respeito. Me conta uma história. E por falar em mediadores para conversas, né, Roseli? Agora você traz a indicação de um livro? Não vou trazer a indicação de um livro, vou trazer a indicação de vários livros, Oba! Thaís. Uma coleção. É uma coleção para criança pequena, porque, olha, desde a criança pequena que a gente vai ensinando tudo isso que a gente falou no nosso programa todo, né? O amor à vida, a ética, a pedagogia do cuidado, tudo isso do respeito, é desde criança. Então eu vou indicar uma coleção, que é a coleção do Pum. Pum é o nome de um cão, né? Então, olha, tem Quem Soltou o Pum, tem o Meu Pum e a Meleca do Meu Irmão, Deixei o Pum Escapar, né? Soltei o Pum na escola, soltei o Pum na banheira, o Pum e o Piriri do vizinho. Olha, é maravilhoso, as crianças adoram essas brincadeiras com o nome do cão e isso faz com que eles aprendam mais o gosto da leitura, pela leitura e também sobre a relação com os animais de estimação. Então a coleção Pum é a indicação da Roseli para você mediar essa conversa. Olha, é voltado para criança, mas a gente sempre reforça aqui, né, Roseli? Vale a família toda, né? Se você tem um adolescente, com certeza eles vão se divertir. Também os pais. Vamos ler junto, porque é bacana demais, né? O livro infantil ele tem esse poder de chegar em todas as faixas etárias, não tem jeito. E tem uma cena de um filme que eu assisti, que a mãe está contando uma história, lendo um livro de história para o filho que ainda é criança, e a irmã desse menino é adolescente, e ela fica à distância, prestando muita atenção, tendo lembranças, né, de quando ela era criança, mas apreciando aquele momento também. Tá aí então a indicação da Roseli. Lembrando que esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM, no nosso canal no YouTube, nos principais tocadores de áudio. Fica à vontade para compartilhar, né? Se você tem alguém na família que, por exemplo, está pensando em adotar um animal de estimação, já manda para ele esse programa também, para que possa compartilhar com a família. Se quiser participar por aqui, quer indicar um tema, quer trazer uma opinião, compartilhar a sua experiência, nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Você também pode nos acionar pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço muito aos nossos ouvintes sempre conectados, participativos conosco por aqui. Agradeço a sonorização do José Antônio de Araújo e a produção do Eduardo Frumento. Meu beijo especial para minha companheira sempre, Roseli Saião. Beijo e até a semana que vem, Roseli. Beijo de volta, Thaís, sempre com muita alegria e muito carinho para os nossos ouvintes, que eu adoro a companhia deles. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM.